Olá, essa é a aula de língua portuguesa desta semana e nós iremos começar com o COC 3. Esta nossa aula é para funcionar tudo bem na sala de aula virtual. Porém, a prof vai deixar esse vídeo gravado para que se acontecer algum problema, se você não conseguir assistir, né, para qualquer imprevisto. Então, a primeira parte da aula vai falar sobre interpretação de texto. Porém, é um texto diferente. Antes de ler o texto para interpretar, leiam a página 10, a história da flor de cerejeira, porque é um texto que vai trazer pra gente conhecimentos da cultura japonesa. E ali fala da flor de cerejeira, que é uma das mais importantes flores do Japão. O florescer desta flor de cerejeira, né, quando ela abre, quando ela fica bonita, é um acontecimento nacional no Japão. Então leiam a curiosidade sobre a flor de cerejeira na página 10, para depois ler o texto na página 11 e 12. Depois de ler o texto, vocês vão realizar a interpretação deste texto. Então, a leitura ela tem que ser feita com muita atenção, destacando palavras diferentes, pesquisando os significados das palavras que vocês não conhecem, para depois realizar os exercícios até a página 16. Daí leiam as perguntas, respondam com atenção. Qualquer dúvida vocês mandam para a prof. O próximo assunto que a gente vai abordar em língua portuguesa é a divisão silábica. Vocês sabem que uma palavra ela é formada por sílabas, né? Uma ou mais sílabas. E lembra, né, quando vocês eram mais novos, que as professoras ensinavam para vocês como é que a gente contava as sílabas? Eu gostava muito de ensinar que a gente conta as sílabas batendo palma. Por exemplo, sapato, 3 palmas, 3 sílabas. Porque a sílaba é cada vez que a gente emite o som da palavra. Sapato, 3 sílabas, certo? Porém, a sílaba pode ter 2 letras, que é no caso de sapato, ou uma ou mais de 3 letras cada sílaba. Então, vai depender muito do som que cada sílaba faz. Então, vocês precisam pronunciar a palavra para identificar como é que essa sílaba é separada. Tem palavras que são mais fáceis, como o exemplo que a prof deu, e tem palavras que às vezes a gente tem que parar e analisar um pouquinho. Ali na página 17, que começa esse assunto, traz a palavra cerejeira, ó. Cerejeira. Aqui nessa sílaba G, vocês poderiam ficar em dúvidas. Por quê? Eu poderia. Existem palavras que a vogal fica sozinha numa sílaba. Mas é por isso que a prof tá falando que vocês precisam pronunciar para sentir se aquela sílaba vai ficar separada, se aquela letra vai ficar separada ou junta. Por exemplo, cerejeira. Eu falo G, ela fica junta. Se essa palavra fosse cerejeira, daí ela ficava separada. Então, quando vocês forem observar a separação das sílabas, vocês precisam perceber o impulso que eu dou para cada... É um impulso para cada sílaba. Se eu der aquele impulso 2 vezes, vão ser 2 sílabas. Se eu der 3 vezes, vão ser 3 sílabas, certo? Ali na página 18 eu tenho alguns exemplos. Menina, 3 impulsos, 3 sílabas. Japão, 2 impulsos, 2 sílabas. E flor, 1 impulso, 1 sílaba. Certo? Realizem os exercícios. O exercício 1 é para separar as sílabas das palavras em destaque. O exercício 2, vocês vão encontrar lá no exercício anterior das palavras que vocês separaram. Daí vocês vão ler, vou dar o primeiro exemplo. Vocês vão achar naquelas palavras uma palavra que tenha 2 sílabas e que representa o contrário de pobre. Daí vocês vão procurar qual que tem 2 sílabas e é o contrário de pobre e vão escrever aqui. E vão fazer os exercícios até a página 20. São exercícios de separação de sílaba. Vocês têm que saber o que é consoante, o que é vogal, né? O impulso que a sílaba dá. Eu acredito que vocês não terão dificuldade. A lista dos exercícios está aqui acima deste vídeo, mas qualquer coisa vocês podem enviar para a prof.